Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai encerrar o tema de respiração celular e o que eu queria mostrar para vocês é a tabela de saldo de ATPs. Então, o que isso significa? Em todas as fases no processo de respiração celular, o NAD e o FAD, eles capturaram o tempo todo hidrogênios e elétrons para levar até a última fase, que é a cadeia respiratória, e somente nessa última fase esses hidrogênios e elétrons foram transformados em ATPs. Então, sabendo disso, essa tabela serve para quê? Serve justamente para transformar o NAD e o FAD em ATP, ok? Então, como eu falei para vocês, o objetivo final de todo o processo de respiração celular é a produção de ATP. Então, nós vamos pegar o NAD e o FAD, transformar em ATP, e aquilo que já for ATP é só repetir o resultado e no final a gente vai somar tudo isso, ok? Então, como que funciona? Pessoal, dependendo do lugar do NAD, dependendo de qual fase ele tiver, ele vai ter um valor diferente. Vou dar um exemplo. Aqui do lado, eu coloquei para vocês a quantidade que a gente vai precisar multiplicar. Então, olha só como é que é tranquilo. Na primeira fase, nós temos a glicólise, correto? A glicólise acontece em qual local da célula? É fora da mitocôndria ou é dentro da mitocôndria? É no citosol, então é fora da mitocôndria. Então, para a gente não se confundir, eu vou colocar aqui, ó, glicólise acontece no citosol. Vamos para o próximo. Lembra daquela fase de preparação que acontece depois da glicólise, que é uma fase que acontece antes do ciclo de Krebs? Essa fase de preparação, ela acontece fora da mitocôndria ou dentro da mitocôndria? Lembra, depois que os ácidos pirúvicos são formados lá na glicólise, eles entram na região do meio da mitocôndria, que é a matriz. Ou seja, a fase de preparação ela acontece na mitocôndria. Em que local? Na matriz. Então, independente se for matriz ou nas cristas, vai ser mitocôndria. Então, aonde acontece a fase de preparação? Na mitocôndria. Então, vou colocar aqui, ó, mitocôndria, ok? E o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, ele acontece também na matriz da mitocôndria. Então, em que região ele acontece? Também na mitocôndria. Então, percebam que na hora que vocês forem montar a tabela, somente a glicólise acontece no citosol. Todas as outras etapas vão acontecer na mitocôndria, ok? Então, como é que vai funcionar isso? Depois que você colocou a fase de glicólise, oxidação do piruvato e o ciclo de Krebs, percebam uma coisa, a cadeia respiratória ela não está aqui. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que na fase de cadeia respiratória, o NAD e o FAD, eles só vão descarregar aquilo que eles capturaram ao longo de todo o processo de respiração celular. Então, na cadeia respiratória, eles só vão entregar aquilo que eles pegaram o tempo todo. Então, por isso que a cadeia respiratória não está aqui. Então, a gente só vai contar o NAD, o FAD e ATP das outras etapas e no final a gente soma tudo. Na fase de glicólise, vocês vão me dizer qual é a quantidade de NAD, FAD e ATP. Se não tiver FAD, não tem problema, mas vocês vão contar esses três. Então, ó, na fase de glicólise, tem NAD? Sim, nós temos 2 NADs. Lembra dos 2 caminhões vermelhos? 2 NADs. Tem algum FAD na fase de glicólise? Não temos. Tem algum ATP produzido? Sim, tanto que o lucro, né, o saldo final, ele é de 2 ATPs. Então, a gente fez a glicólise. Como que vocês vão fazer? Aqui do lado, ó, que é a quantidade de ATP, aquilo que já for ATP, você só vai repetir. Então, se aqui são 2 ATPs, você só vai repetir. Vou colocar o número 2 aqui. E esse NAD? Bom, o NAD
tanto NAD quanto FAD vai ter que ser transformado em ATP. Então, como que nós vamos fazer? Primeira coisa que você vai se perguntar é o seguinte: esse NAD aqui é de dentro da mitocôndria ou fora da mitocôndria? O que vocês acham? Esse NAD aqui é de qual fase? É da fase de glicólise. E a glicólise acontece em que local? Fora da mitocôndria, né? Porque é no citosol. Então, é o NAD que não é da mitocôndria, é o NAD do citosol. Então, você vai vir aqui do lado, ó, NAD da mitocôndria ou NAD do citosol? Se a gente está falando de glicólise, só pode ser o NAD do citosol. E quanto vale esse caminhãozinho vermelho, que é o NAD do citosol? Ele equivale a 1,5 ATPs. Então, o que você vai fazer? Vai pegar essa quantidade aqui e vai multiplicar por 1,5, que vai dar quanto? Vai dar 3. Então, o que eu fiz aqui? Eu transformei o NAD em ATP. Uma observação, esses valores aqui, ó, eles não são fixos. Até hoje é esse valor que está sendo considerado, mas futuramente nada impede que esses valores aqui sejam alterados. Porém, esses valores aqui da tabela, quantidade de NAD, FAD e ATP, isso é fixo, mas esse valor aqui não. Esse valor aqui do lado ele pode ser alterado. Então, numa prova de vestibular, eles podem trocar esses valores aqui. Então, é só você adaptar. Então, ó, 2 NADs na glicólise, 2, esse NAD aqui, se é do citosol, esse dado vai estar na prova, você só vai multiplicar por 1,5. E o ATP você repete. Próxima fase, preparação, que é a oxidação do piruvato. Quantos NADs? 2. Nós temos outra coisa que foi produzido lá na preparação? Não, só teve NAD, só 2 NADs. Não teve ATP, não teve FAD, não teve mais nada. Só 2 NADs. E aí, outra pergunta que eu faço para vocês. Esse NAD aqui é de dentro ou de fora da mitocôndria? Aí você vai se perguntar, em que local acontece essa fase de preparação? Essa fase de preparação, lembra? Os piruvatos, eles entram na matriz da mitocôndria, então é dentro da mitocôndria. Então, ó, se esse NAD é da mitocôndria, a gente tem que ver aqui do lado, ó, NAD da mitocôndria. Quanto que vale o NAD da mitocôndria? 2,5. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse NAD aqui da mitocôndria e vai multiplicar por quanto? Por 2,5, que dá quanto? 5 ATPs, ok? Já que não tem mais nada para converter, é esse o resultado. Próxima etapa, ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, a gente vai ver o saldo de tudo em 2 ciclos. Lembra que eu falei com vocês que a cada quebra de uma molécula de glicose, 2 ciclos são necessários? Porque nós temos 2 moléculas de acetil. Quem assistiu às aulas é só pegar lá para relembrar. Então, quanto que dá cada um desses aqui no ciclo de Krebs em 2 ciclos? Se vocês voltarem na aula, só vocês pegarem os valores e multiplicar. Então, teve produção de ATP em 2 ciclos? Sim, nós temos no total 2 ATPs. Então, se já é ATP, é só você repetir o número 2 aqui, porque não precisa converter, porque já é ATP. NAD, em 2 ciclos de Krebs, conseguimos produzir quantos NADs? 6 NADs em 2 ciclos. Esse NAD aqui é de dentro ou de fora da mitocôndria? Bom, o ciclo de Krebs ele acontece na matriz da mitocôndria, então é mitocôndria, correto? Então, o NAD é o NAD da mitocôndria. Então, o que você faz? 6 vezes o NAD da mitocôndria, que é 2,5. Então, 6 vezes 2,5 vai dar quanto no total? Vai dar 15 ATPs, ok? Próximo, quantos FADs são produzidos em 2 ciclos de Krebs? No total são produzidos 2 FADs. Esse FAD aqui, se é do ciclo de Krebs, é da mitocôndria, só que tem um porém aqui. O FAD ele só tem um valor. O FAD é igual a 1,5 ATPs.
Então, você vai pegar esse 2 aqui e multiplicar por quanto? Já que é FAD, vai multiplicar por 1,5. 2 vezes 1,5 dá quanto? 3 ATPs. Então, depois que você fez essa multiplicação aqui, você vai pegar todos esses ATPs aqui e vai somar. Então, quanto que dá isso? 3 mais 2 mais 5 mais 2 mais 15 mais 3. Somando isso, dá quanto? 30 ATPs. Então, se você fizer a soma e não der 30 ATPs, é porque tem alguma coisa errada, ok? Só lembrando que esses valores aqui, dessa bolinha aqui, eles podem ser alterados e a prova vai te dar. O que você precisa saber é a quantidade de NAD, FAD e ATP de cada uma das fases, ok? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, mande a pergunta para mim pelo WhatsApp que a gente conversa melhor sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima!